Pois, companheiros, foi no ano de 1900 e copaço que foi criada a roda. Logo aí a BMW implementou na sua gama de motas as Race. Corta, não foi nada disto. Vamos para outra posição que é esta. Eu sou um gajo do caraças e aqui está a forma como o pistão é feito. O próprio cheiro constata-se logo que não é de chouriça, mas sim de um ferro muito peculiar, um ferro temperado que nos permite uma travagem exemplar. Ok, pessoal, siga para o vídeo. Tá-se! Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de uma BMW. E vocês perguntam-se que BMW Turtle? Jesus, devia ter ido fazer uns pilates esta semana antes de vir conduzir isto, muito sinceramente. É uma BMW S1000RR, uma das maiores superbikes ditas de fábrica, não é? Fabricadas em série. É assim, e não vinha preparado para uma posição de condução tão agressiva. É a primeira vez que estou a conduzir uma pura R, pura e dura. Nunca tal me tinha acontecido ou passado pela cabeça, mas as oportunidades vão surgindo. Opá, eu não vou relegando as oportunidades. Desde já quero agradecer aqui mais uma vez ao Antero e Filhos, aqui nos Carvalhos, em especial ao caro amigo André, vendedor Antero, se não estou enganado, especialidade de BMW, que eles aqui são representantes de várias marcas. Inclusive hoje eles estão a fazer os Kawasaki Days, assim à semelhança do que eu já fui ver noutros stands. Eles também são representantes Kawasaki e de muitas outras marcas. Para já, primeiras impressões, é uma máquina numa posição super agressiva. Vocês vão aqui pá, mesmo numa posição deitada, ou seja, isto não dá para fazer assim pá, para já este aqui não é o ambiente natural dela, posso já dizer, porque vamos a fazer aqui uma pressão muito grande sobre os punhos e tenho a tendência a ir numa posição mais levantada e que não será a posição mais confortável. Os meus pulsos começam aqui a ser massacrados forte e feio. Não vinha nada, mais uma vez, reforço, não vinha nada preparado para uma condução destas, ou para uma posição ergonómica de condução destas. Ou seja, isto realmente é para alguém que quer desfrutar de velocidade, muita velocidade,
e principalmente velocidade em excesso daquilo que é permitido por lei, ok? Porque mesmo para desfrutar aqui umas estradas nacionais eu vou ter algumas dificuldades. Eu vinha no contexto de vir aqui fazer a 108 para realmente tentar contextualizar a moto em estrada nacional. Epá, mas tem que ser estrada nacional aberta. Caso contrário, oh meus amigos, se vocês andarem aqui atrás de um carro, atrás de uma carrinha, atrás de uma... seja do que for, e se vocês forem ali a empalear e não tiverem possibilidades de ultrapassar, esqueçam que isto vai ser uma monotonia e uma coça física para vocês muito grande. Por isso, pá, eu tenho 44 anos, a minha condição física não será das melhores, ok? Já tive melhor, pratiquei desporto durante 30 anos seguidos, praticamente, sem parar, pá, sequer um ano, ou seja, foi sempre sempre repetitivo, 3 vezes por semana, competição ao fim de semana. Ou seja, era uma coisa quase semi-profissional. Tirei algum dinheiro dessa situação, é verdade. Pá, nada que justifique o esforço e o empenho que a gente dedica à modalidade que eu pratiquei, mas isto são outros quantos. Quando a gente corre por gosto, como se costuma dizer, não cansa. Não sei como é que estará a posição da câmara, como vou aqui uma posição mais fletido, pá, esqueçam que isto... não sei como é que está o ângulo. Mas apesar de tudo, opa, ela filtra até razoavelmente bem no paralelo para uma moto, pá, mesmo, opa, isto é mesmo para corrida, race. Tem aqui já umas asas, pá, espetacular, que lhe dá esteticamente, pá, uma agressividade muito grande, assim, e aproximando assim um bocadinho ao que são as motos do MotoGP, que agora trazem todas as asas aerodinâmicas e não sei o que, não sei o que mais. É uma brutalidade. Esteticamente esta moto é muito bonita e muito apelativa. Podemos começar já aqui com umas especificações da moto. A moto, esta já traz packs dinâmica, etc. Ele inclusive, ali o André teve-me a explicar que tem aqui os modos maçarico, tem os modos Race e tem o modo Race Pro. Os Race Pro 1, Race Pro 2 já é um pack superior, ok? Que vocês têm que comprar à parte. O pack Race é o que vem de origem, que é nesse pack que vai, neste momento vai no Rain, ok? Mas o pack Race é o pack que vos minimiza as ajudas de condução ao mínimo, ou seja, para vocês poderem sentir ao máximo as potencialidades da moto. Por exemplo, se vocês forem fazer um track day ou qualquer coisa do género, esta moto, ou seja, fica com as ajudas eletrónicas reduzidas ao máximo. Vamos lá ver. Jesus! E atenção que ela vai no modo Rain, porque eu avisei ali no stand que era a primeira vez, para não porem logo isso em modo killer. Senão eu ia me mandar logo na primeira reta ou na primeira curva e ia sair logo em frente. Ele tem aqui os menus. Eu até vou pôr aqui no modo de Dynamic, ok? Quando a gente deixa de desacelerar, o modo Dynamic entra e nota-se logo a diferença do modo Dynamic para o modo Rain. Isto é, já ganhei aqui mais um bocado de confiança na moto, na própria posição da moto, daí me estar a dar para eu explorar aqui mais um bocadinho os modos. Jesus!
Isto manda um coice que nem é bom, meninos. É assim, para quem for amante de adrenalina, pá, tiver uma condição física relativamente cuidada e tiver aqui os punhos bem trabalhados, que é isso que é muito importante a nível de punhos e a nível de costas, ou seja, convém investir umas aulas de pilates antes de vir para uma moto destas, é o que eu aconselho. Pá, mas ela... E depois temos que ir aqui mesmo aninhados para cortar o vento, nem sei como é que está o áudio. Jesus! Jesus, o que é isto? Opa, é uma moto com 210 cavalos, é muita fruta. Neste momento é só a moto com mais cavalagem que eu já testei e a cavalagem sente-se. Também me tiveram a dar uma explicação que esta moto não é keyless por um simples motivo, ou seja, neste tipo de motas eles tentam reduzir ao máximo o peso. O peso é um fator essencial neste tipo de motas. Ui, a travagem, meu Deus! E a gente sente-se mesmo aconchegado por esta moto, à exceção do capacete, que eu ainda não ganhei aqui a posição ideal para levar o capacete, para não estar a levar tanta cocinha de vento. De resto, a nível de pernas, a nível pá, da maneira como tu encaixas na moto, é brutal. Sentes-te aqui muito aconchegado. Jesus! E a moto dá-te ou inspira-te confiança para tu abusares. Caso contrário, não fazia sentido, pá, a moto também ter tanta cavalagem. Jesus! Ela só quer... Ela só quer... Nestas estradas assim abertas, opá, é espetacular a moto. Jesus, tem uma travagem que nem é bom. Ela trava e tem que travar, não há hipótese. Tem que travar, tem que travar. Jesus, é mesmo espetacular esta moto, digo-vos já. Se eu tivesse outra condição física, porque já me está a começar a doer aqui as costas, devido à posição, é o que é. A idade não ajuda, pá, mas isto para uma pessoa de 30 anos, minimamente cuidada, isto vai dar um power, vai dar uma adrenalina, vai dar uma satisfação a conduzir. Pá, para meter esta moto num track day, pá, deve ser fantástico. Eu não imagino, mas deve ser fantástico, fantástico, fantástico. De resto, a nível de condução, para vocês tirarem o verdadeiro proveito desta moto, para mim, terá que ser numa autoestrada. Embora hoje em dia nós estejamos limitados por tudo que é radares e pá, estamos sujeitos a apanhar uma multa e até ficar sem carta mediante a velocidade que a gente vá, é sempre um risco. Por isso a minha recomendação é que vocês façam assim estradas destas, tendo noção que pode desaparecer uma operação stop de uma GNR, de uma brigada de trânsito, de uma PSP, seja do que for, e vocês ficam logo atolados, porque não há nada que vos possa, ou que vocês possam dizer para vos evitar determinadas consequências, nomeadamente coimas e pontos na carta. Por isso, para quem anda numa moto destas tem que ter essa consciência de que não poderá andar totalmente à vontade a nível de velocidade numa moto destas. Acho que o ideal, embora nós sejamos um país pequenino
Assim, a semelhança do que tem a Alemanha, era ter uma autobahn que a gente entra e dá o que quiser com estas motas ou com os carros que for. Ter um circuito como é o de Nuremberg, salvo erro, pá, que vocês pagam um bilhete e usufruem de 20 ou 30 km de pista, claro, tendo noção que não vão andar sozinhos na pista. Opa, investem aqui num track day, que eu não sei quanto é que ficará, não sei se estará sempre disponível, quando é que estará disponível, se tem que ser organizado por, não sei, estão a perceber? Opa, tem que ter essa noção para vocês terem o verdadeiro usufruto de uma moto assim, uma desportiva, uma verdadeira desportiva, uma verdadeira race. Esta moto, como eu já disse, já traz packs Dynamics, inclui o Race Pro. O Race Pro tem a possibilidade de vocês controlarem uma série de fatores relativamente à moto, desde potência, desde trações, desde tudo e mais alguma coisa. Já traz um escape à Krapovic, e esta moto tem, mais uma vez, o fundamental é reduzir ao peso. Tem 197 kg a cheio, ok? A vazio é 175 kg. Um depósito generoso de 16 litros e meio, o que, pá, já é muito apelativo mesmo. 16 litros e meio para uma motinha destas já é uma situação muito engraçada. Uma altura ao solo que não será muito baixa, ou seja, tem 831 mm ao solo, mas chega-se relativamente bem ao chão com esta moto, pelo motivo que ela, na zona onde a gente vai sentado, é muito esguia. O assento não será dos mais confortáveis, como é óbvio, como vocês devem imaginar. Estamos a chegar aqui ao nosso spot e, pá, é uma moto, pá, que dá pica a andar com ela, é mesmo esse o termo, dá muita pica. Aqui à frente eu não sinto muita sonoridade dela, mas ela tem uma sonoridade brutal. Como eu já disse, 210 cavalos, de puro prazer, não chega a 200 kg de moto, é uma moto simplesmente fantástica. Vamos parar aqui. Estou-me a ver aqui um bocado à nora para encontrar o neutro. Já está. Como vocês podem ver, amigos, que canhão, quick shift já, pá, isto a nível de menu já é muito semelhante àquilo que vou meter lá um bocadinho mais para a frente. Já disparou aqui a ventoinha. Ou seja, olhem para esta agressividade, mais uma vez cortesia Antero, uma moto muito linda, posição de condução vale o que vale, pá, toda carnada, como não podia ser uma desportiva pura e dura, escapa à Krapovic, um monoamortecedor atrás brutal, pá, suspensões invertidas, um pneu 190 atrás brutal, pá, o que é que eu vos posso dizer? Full LED, é uma moto simplesmente brutal. Vamos ouvir aqui a sonoridade. Está demais a moto, pá, está mesmo espetacular. Ok, pá, vou-vos dar aí mais umas considerações sobre a moto e já voltamos. Até já. Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é numa moto diferente de tudo que eu já trouxe para o canal. É uma desportiva pura e dura, uma race, pá, uma posição super agressiva,
totalmente carnada, pá, com asas, tudo e mais alguma coisa. Era uma posição totalmente desconhecida para mim e muito honesto, não estava habituado. Tive que sofrer aqui um bocadinho de adaptação à situação para me poder inteirar completamente das sensações que a moto me pode proporcionar. Estou super entusiasmado com a própria moto em si, embora não seja daquelas motos que me apelo para eu comprar, ok? Porque já não tenho essa disponibilidade física e esse gosto, entre aspas, por velocidades extraordinárias. Gosto de dar os meus picos, gosto de gozar as minhas curvas, gosto de vez em quando de ter os meus abusos, mas isto é o verdadeiro abuso por si só. Eu não falei do preço, o preço desta moto base, sem documentação, sem legalizações, sem nada, começará, isto visto no site da própria BMW, na casa dos 21.710 euros. Depois isto vai acrescentando os packs, vai acrescentando documentações, legalizações, etc, etc. Vocês sabem que por norma, neste tipo de motas, ou da BMW já nos habituou a vocês, se eu vou comprar uma moto, depois tentar-vos apelar aos packs que podem incluir nas próprias motas, que vos vão dar outras regalias, outras nuances, ou seja, vai-vos libertar aqui uma série de modos que vos dá liberdade para vocês poderem usufruir mais da própria moto. Contudo, o meu objetivo aqui é gozar como utilizador, é gozar da própria moto, é experienciar as sensações que a própria moto me dá. E nesse sentido, a moto provoca-nos, quem for viciado em adrenalina, não há nada melhor do que isto, tendo noção que isto tem as suas limitações sérias. Eu já vos disse aí no vídeo, para mim, qual será a verdadeira utilização desta moto, para vocês terem um verdadeiro uso, usufruir daquilo, do potencial todo que ela vos dá. É os track days, é estradas fechadas, é autoestradas, tendo a limitação hoje em dia de tudo que é excesso de velocidade, é estradas nacionais abertas, que vocês tenham noção que tem pouco trânsito. É esse tipo de compromisso que eu acho que vocês têm que ver e pôr na balança se esta moto realmente, ou este tipo de moto, se adequa àquilo que vocês querem. Aquilo que eu disse, a nível de como é que eu fico na moto, vocês vejam lá como é que eu fico. Ou seja, os pés mesmo recuados, aqui tudo muito em cima, os pés, os joelhos muito encolhidos, muito fletidos. Mas esta é a verdadeira posição de uma race. Não há nada que dizer. Eu chego relativamente bem com ela ao chão, é aquilo que eu digo, mas ela tem 831 mm, depósito de 16,5 litros, 198 kg a cheio. Está aqui uma boa aposta para quem procura este tipo de motos. É assim, se eu tivesse essa disponibilidade financeira que eu dissesse, poderia ter uma coleção grande de motas, simplesmente teria uma moto destas na minha garagem, ok pessoal? É esse o meu feedback. Vou dar aí mais umas voltas à autoestrada e já voltamos. Até já. Boas companheiros, cá estamos na nossa Nacional 108. O que é que eu me deparei já ali a fazer manobras com ela em cima da moto, não é? Mas a fazer manobras com ela relativamente parado, é que a nível de brecagem, isso não me surpreendeu. A nível de brecagem a moto é muito fraca mesmo, ou seja, tem pouca brecagem, que é normal neste tipo de motos. O que eu não estava à espera era que eu, a fazer o máximo de brecagem, que me apanhasse, ou seja, que me trilhasse as mãos do próprio depósito, ok? Isso é que eu não estava nada à espera. Neste momento vamos usufruir aqui da nossa 108, mediante a disponibilidade da estrada, não é? Porque esta estrada é muito movimentada. Tem muito ciclista, muito automóvel, muita moto e vamos tentar usufruir sempre com consciência que isto não é uma moto nossa, é uma moto emprestada, que tem um valor avultadíssimo e que
a gente não vem para estes test drives de ânimo leve, mas venho com o intuito de desfrutar ao máximo e não venho com esse pensamento negativo de que me irá acontecer alguma coisa, tendo sempre consciência daquilo que tenho nas mãos, mas ela trabalha e trava, ela, a travagem dela, esquece, é brutal mesmo, desta moto. Esta moto, meu Deus. O segredo desta moto é vocês levarem, não podem levar os cotovelos abertos, ok? Já mentalizei que temos que levar, e lembrando-me assim um bocadinho do MotoGP, que eles andam sempre com os cotovelos juntos ou colados o máximo à moto possível, neste caso ao depósito, para tirar um verdadeiro proveito, barriga encostada no depósito e bota e aço, o verdadeiro condutor de MotoGP. Opa, isto é o que eu digo, temos de ter consciência, ou temos que ter noção do que é que temos nas mãos e dos nossos limites, caso contrário, pá, isto é tudo para correr mal. Eu não conheço muito bem a moto, penso que ela esteja toda afinada, pá, os pneus já estão coçados, ela já tem 2000 e tal quilómetros, por isso, ó, curvas alargadas, pá, não é algo que eu me sinta confortável, mas para gozar da moto tem que ser um bocadinho por aí, para vocês terem uma noção do que aquilo que ela também pode fazer. A nível de caixa, eu quase não preciso de mexer na caixa, tive agora problemas de apanhar aqui um carro, pá, depois isto é curva contra curva, era aquilo que eu vos digo, tem que ser estrada aberta, senão, caso contrário, esqueçam. Vou continuar a usufruir das curvas, destas curvinhas na 108, vou metê-la na autoestrada, para mim também será uma mais-valia ver o que é que ela realmente vale, e depois direi as minhas conclusões finais. Ok, pessoal, vamos lá ver como é que ela se porta, bem ninguém, vamos lá, bota! Que brutalidade, meus amigos, é só isso que eu tenho-vos a dizer, não te metas. Opa, depois o motor, apesar de ser uma besta de 210 cavalos, opa, não transmite vibrações praticamente nenhumas e é um motor muito sereninho, meu. Estou muito impressionado com este motor. Como é que é possível, pá, um motor com esta potência toda e vibrações é quase nulo, é espetacular. Ui, quase que me obriga aqui a... Ainda vou comprar um fato de competição só por causa destas brincadeiras, ainda alugo uma moto só para fazer uns track days. Jesus! Vamos ver. Opá, se vocês não virem mais vídeos depois disto, é sinal que alguma coisa correu mal. Pá, fora de brincadeiras, não, estou a fazer as coisas com muita cabecinha e muita consciência, ok? Tendo sempre noção daquilo que levo e o que é que vou a conduzir. Jesus! Opá, dá uma pica brutal a fazer estas curvas contra curvas, pá, parece mesmo que estamos... Agora já começo a perceber um bocadinho do pessoal que fica vidrado neste tipo de motos. Se vieres fazer umas estradas destas, estrada livre, a fazer curva contra curva, Jesus! Isto... isto não... é daquelas motos, opá, que não... é uma moto rebelde, pura e dura, não é para moto para ir atrás de nada, nem de ninguém, é para se mandar e para se mandar forte, não é para comer grupos de ninguém. Ok, pessoal, pá, mas estava aí a usufruir, estava a gozar, mas pá, vou desligar por um bocado porque estou aqui com carros
E isto, quando anda muito carro na estrada, não se convém abusar. Ok, pessoal, até já. Já estamos nós, companheiros, vamos fazer a nossa incursão na autoestrada. E o que é que eu pus? Cometi uma doideira, cometi em modo race. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver o que é que isto vai dar, meus amigos. Por isso, preparem-se para a loucura. Olha, já em conclusões finais, a moto é brutal. É 22 mil euros de moto. Opa, e nota-se que no modo race ela minimiza as ajudas todas à condução, a suspensão fica logo mais dura, a nível de configuração de suspensões. Acho que é mesmo a simbiose perfeita entre máquina e humano. Ela entra aqui em modo esportivo e manda-se sem limites. Sente-se que ela é uma besta, mas que deve ser tratada com todo o carinho, senão ela pode-vos fazer coisas muito más. É isso que vocês têm que ter consciência. Ok, pessoal? Vamos lá ver como é que o Turtle se comporta em modo MotoGP, com muita cabecinha. Que brutalidade! Encosta! Não encostas, encosto eu! Olha lá! Esta é daquelas motas que nos tira do sério e que nos tira alguma racionalidade por momentos. É essa a realidade. Mas é uma moto fantástica. Vamos deixar ficar aí com o resto de vídeo. Na autoestrada, para aqueles mais aficionados de velocidade, ela já está a pedir reserva, já acionou a reserva. Eles dizem consumos 6.3, mas isto deve ser consumos tipo andar com ela 86, 120 no máximo. Não é fazer aquilo que a gente gosta com elas. Ok, companheiros, sigam aí para próximos vídeos, espero que gostem. Olha, e é um vídeo daqueles da vida louca. Show! Foda-se lá para os inocentes. Puta que pariu.